os miúdos, quando estavam a estudar a tabuada, cada um pegava na orelha do outro e depois punha-se assim: 1 vezes 1 são 2, 2 vezes 2 são 4. E até chegaram aos 20 e assim: 10 vezes 10 são 20. Alte, considerada por muitos a aldeia mais portuguesa de Portugal, é a freguesia de Loulé mais típica, pitoresca e preservada. O Algarve, por sua feita, viu-se apreciado numa das mais bucólicas e mais poéticas aldeias da terra portuguesa. Alte, moira encantada entre 4 montes no concelho de Loulé. Chegámos a Alte em dia de mercado. Estava como sempre muito calor, mas também havia muitas vozes, muitos pregões e muitos produtos locais em cima de bancas improvisadas. É engraçado como todo este rebuliço contrastou com a paisagem única que existe entre o fértil Barrocal e a montanha Serra do Caldeirão. Uma terra feita de contrastes e de grandes artistas. O primeiro do dia, que nem costuma madrugar, foi o Daniel Vieira, o pintor que tem em sua casa uma Horta das Artes, um projeto que engloba as artes plásticas, a música, o teatro, o cinema e a literatura popular. A minha infância não foi difícil. A gente era uma família remediada, não eram ricos. Meu pai e a minha mãe não eram pessoas ricas. A minha infância, pois, olha, foi como a todos os outros. Fui, se calhar, um menino talvez mimado. Levei muita pancadaria por causa de ser teimoso e nunca chegar a horas. Quer dizer, as nossas brincadeiras eram jogar ao peão, jogar ao belindro. E havia uma outra brincadeira, vocês agora estão a fazer lembrar certas coisas, que aí é que levava grandes tareias quando chegava à casa, porque a minha mãe era um bocado exigente. É claro que o filho, ela pensou que o filho, criar o filho assim, mas criou de outra maneira, o filho não saiu a ela. E então, quer dizer, aos domingos vestíamos todos muito bem, não é? Mas havia aqui assim, quando no inverno, quando chovia, havia uma espécie de uma ladeirinha, que a gente chamava ladeirinha, que estava com água, ou por outra era barro molhado. O que é que a gente fazia? Punhamos lá em cima, como escorregas hoje, não é? E vinhamos escorregando, vinhamos escorregando até cá abaixo. Claro, evidentemente, chegava à casa em bom estado. E então levava a tarefa. Mas o Daniel não foi o único a divertir-se muito em criança. Alte tinha muitas crianças, em tempos de outrora, e todas elas faziam muitas traquinices. As primeiras memórias que eu tenho, e era muito chorina, chorava por tudo e por nada, mas às vezes davam-me água. E quando bebiam um copinho de água, pensava assim: agora não tem jeito de começar a chorar outra vez. E calava-me. Uma vez, eu tinha uns 4 anos, fui ali a uma vizinha minha que era modista, peguei numa tesoura, cortei um vestido à senhora e depois raspei-me para casa, mas pensando assim: ai, se ela vai dizer ao meu pai e à minha mãe, são capazes de me bater. Ora, não tardou muito, e a senhora veio aqui queixar-se. E meu pai deu-me um açoite, foi o único açoite que apanhei da minha vida que meu pai me tivesse dado. A Albertina Madeira é uma senhora quase centenária que mantém até aos dias de hoje o cargo de diretora do jornal Ecos da Serra, com uma memória de fazer inveja. A Albertina conta-nos como era a escola no tempo dela. Eu tinha professores particulares, não tinha nenhum curso, mas ensinavam a ler, a escrever, a contar. Quando as pessoas, os miúdos iam para a escola régia, como diziam antigamente, que era a escola do tempo dos reis, iam para a escola régia. E já sabiam ler, escrever e contar. Eu, quando fui para a escola, fui aos 6 anos, já sabia ler. E as brincadeiras, como eram? Era às escondidas, era jogar ao calhau, era a corda. Mais crescidinha já era o senhor Padre Cura, faz-se uma roda e depois diz assim: andou o Padre Cura de lugar em lugar, em cima da, depois escolhe-se uma,
cada um escolha o nome da flor que quiser. Em cima da rosa foi parar. E depois ela responde, se é o padre cura que fala, tem a dizer o que diz Vossa Senhoria, mas se ser o que dizes tu, perdiam. E então perdiam qualquer coisa, uma prenda, e depois tinham um castigo. Ou dar uma volta à rua, ou dar um beijo em fulano ou beltrano, qualquer coisa. Depois cada um pensava no que havia de pedir para a outra fazer como castigo. Oh, Albertina, conte-nos lá sobre esses namoricos. O namoro era falar um com o outro, passear, trocar impressões. E estava em casa, a mãe estava sempre ao pé, que era para não haver coisas esquisitas. Alte é uma freguesia afastada do turístico litoral. Aqui as casas são pintadas com as cores da região e ainda têm as açoteias e as tradicionais chaminés. Os campos são férteis ao longo do riacho da Ribeira de Alte e nós caminhamos nas margens por ruelas em calçada portuguesa. Na casa dos meus pais, nós éramos 7 filhos, mas todos, por exemplo, apanhávamos medronhos, apanhávamos amêndoas, apanhávamos alfarrobas. O meu pai tinha armazéns de medronho, destilavam lá o medronho, ia vender a aguardente em Lolé, em Boliquime, nas 4 estradas, em Faro, ia com uma carroça, ia distribuir a aguardente e de regresso trazia um saco grande de berbigões, uma caixa de carapaus, de tudo isso, que, enfim, era uma vida, não é? Isto foi na casa de meus pais. Era uma vida, diz a nossa Aldegundes Gomes, mas uma vida que lhe traz muitas recordações e muitas saudades. Pois, eu não sei dizer se não tenho saudades, porque tenho trabalhado toda a minha vida. Nunca passei fome, nunca tive faltas muito grandes e que não tivesse, embora há muita gente que teria uma vida diferente da minha, não é? Mas pronto, acho que a gente, hoje uma pessoa tem mais sapatos, uma pessoa só, que noutro tempo 5 ou 6 ou 8 pessoas, ou 10, não sei, e vestidos, tudo, está totalmente diferente, a alimentação é diferente, porque a gente, há alguma coisa com que se pode comparar essas coisas, não é? E noutro tempo não havia. E às vezes eu falo com as pessoas que dizem, a gente não tinha nada. Eu, para ir para a escola, tinha só um vestido, ia descalça. Mas, digo uma coisa, não tínhamos nada, passávamos fome, mas éramos felizes. Quer dizer, isto, para os dias de hoje, quer dizer, choca, não é? E ainda, por exemplo, às vezes aqui passei de noite, agora no verão, no outro dia me sentei ali no café, sem ninguém, sozinho, e lembrei-me, precisamente das noites em que as pessoas se sentavam às soleiras das portas e conversavam, iam para a fonte, e iam namorar, ou conversar, ou faziam bailes, divertiam-se assim. Hoje em dia, realmente é uma tristeza, a gente vai, senta-se num sítio qualquer e não vê ninguém. Chega a pontos, nem cães nem gatos já se vê na rua. É verdade que não vimos muitos cães e gatos em Alte, mas tivemos o privilégio de ver patinhos acabados de nascer no Moinho da Levada. E por falar em Levada, lembrei-me das 2 fontes que sustentam a Ribeira de Alte, a Fonte Pequena
e a Fonte Grande. Era aqui que as mulheres da aldeia vinham lavar a roupa e, claro, aproveitavam para lavar as cosquices do dia. Acreditamos que também seja este o local onde muitas das tradições de Alte nasceram. Em janeiro, era na véspera do ano bom, cantavam as janeiras, vinham grandes grupos aí do campo, vinham cantar, que eram pessoas que não tinham muitas posses e então sempre arranjavam qualquer coisa, ou dinheiro, ou chouriço, ou trigo, ou milho, qualquer coisa que as pessoas lhe davam. E cantavam, algumas cantavam muito bem. Pelo carnaval, isso eram os rapazes que gostavam de enfarinhar as raparigas. Não sabe como é? Elas com medo fechavam-se em casa, mas eles lá arranjavam a estrangeirinha e conseguiam entrar. Ou uma pessoa de família que abrisse a porta, e eles entravam com farinha, mas aquilo era perigoso. Depois enfarinhavam as raparigas, punham farinha na cabeça, em todo o lado. E elas quase que se focavam, mas gostando. É lá, isto é que são ideias, enfarinhar as raparigas. Mas há mais. O 1º de maio, aqui era muito concorrido. E na Fonte Grande. As pessoas amigas, de família, juntavam-se, levavam os seus pernés e depois passavam o dia na Fonte Grande. Punham uma toalha no chão, punham depois aqui, geralmente eram pastéis de bacalhau, era arroz tostado, era peixe frito, coisas assim desse género. São João era aqui muito festejado. Faziam geralmente nesta rua que segue, a rua chama-se Rua Nova, agora é Dr. Cândido Guerreiro, mas era a Rua Nova. Aí é que geralmente faziam os mastros. Sabe o que são mastros? São uns paus muito grandes e depois enfeitados com rama. A Albertina falou-nos da Rua Dr. Cândido Guerreiro, onde eram feitos os mastros de São João, e isso levou-nos a descobrir a imensa obra do filho mais famoso de Alte, o poeta Francisco Xavier Cândido Guerreiro. Fomos ver o retrato que está nos painéis de azulejos do Jardim da Fonte Pequena e descobrimos um dos seus poemas mais famosos. Começa assim. Porque nasci ao pé de 4 montes, por onde as águas passam a cantar, as canções dos moinhos e das fontes ensinaram-me as águas a falar. Mas voltemos às nossas pessoas e à vida de cada uma. A Aldegundes é uma artesã de esparto muito talentosa que dedica o seu dom e o seu tempo a construir peças de decoração. E o artesanato foi já depois da escola, quando eu já tinha os meus 27, 28 anos. Porque pus o comércio e, entretanto, começou a aparecer o artesanato na nossa localidade, em que depois eu comecei a fazer e depois comecei a negociar. Acho que vieram uns senhores de Lolé que trouxeram o sisal e que traziam determinadas mostras para nós vermos, e daí partiu a fazer-se. As pessoas depois, a gente ia comprar, vinha um caminhão com esparto, que vinha de Espanha, alguém de Faro ou de Lolé ficava, o armazém, e depois distribuía para quem, por exemplo, vinha para a minha casa a quantidade que eu pedia, para a casa de outras pessoas que não era só ir trabalhar no esparto, aqui na freguesia. Vieram livros onde a gente via como era e dali se começou a tirar a experiência e a fazer, porque uma trança qualquer pessoa faz, não é? Seja no cabelo, ou seja no esparto, por exemplo. E uma rodela que se fazia para os tapetes, como viu aí, qualquer pessoa que tenha arte também faz. Fazia-se umas folhas muito bonitas e depois as pessoas, através de uma fotografia que viam aquilo, foram fazendo e foram se aperfeiçoando.
A partir da década de 60, o esparto e a palma foram um dos grandes cartões de visita para o turismo do Algarve. Graças a esse trabalho manual, muitas famílias conseguiram sobreviver. E foi com o esparto que muitas pessoas fizeram a trança e as rodelas e as folhas, compravam a sua alimentação, parte do vestuário, para muitas casas viverem desse trabalho, fora do outro trabalho do campo que faziam, não é? Que Alte está cheio de artistas e artesãos, não temos qualquer dúvida. Foi por esse motivo que converteram um antigo edifício solarengo dos Condes de Alte em polo museológico. Aqui encontramos espólio do escritor Cândido Guerreiro e muito património etnográfico. Claro que demos principal atenção à exposição do Daniel, que teve no pai a principal influência para a pintura. E então, de vez em quando, meu pai desenhava. E tinha alguns livros sobre, lembro-me disso, era a ilustração portuguesa. E lá em cima, na minha casa, depois eu, lá no sótão, ele lá ia vasculhar e via as pinturas dos renascentistas portugueses e outros e tal. E comecei-me a influenciar com ele. Depois, mas o meu pai pintava melhor do que eu sou mais gravador do que pintor. E o meu pai pintava, era adepto do ar livre, de pintura do ar livre. E eu, nessa altura, quer dizer, comecei por copiar coisas, copiar com qualquer um. E houve outra coisa interessante, apareceu aqui em Alto um indivíduo que era pintor, um dos grandes pintores portugueses, impressionista, fora já de um bocado da época, mas era mesmo muito bom, que era o senhor pintor Falcão Trigoso. Chegou aqui e chegou à junta de freguesia, não havia sede comuns, e perguntou, disseram, olha, o Sr. Presidente é aquele senhor que está, não. E ele foi perguntar o que é que, se havia aqui algumas casas para alugar, ou uma pensão, né? E disse, olha, eu sou pintor, gosto as amendoeiras estão em flor, e eu queria pintar as amendoeiras. Sim, muito bem. O meu pai levou o pintor para a casa dele. Agora, a minha mãe é que não gostou muito do assunto, porque diga só, Zé, mas quem é que tu trazes cá para cá? Um pintor? Olha, quer dizer, boa, eles é tudo malta, vagabundos e tal, quer dizer, não, este não tem cara disso, não. Né? E então, quer dizer, depois comecei a entusiasmar-me também com ele. Então andava atrás dele a ver ele pintar as amendoeiras em flor. Então, se calhar foram as duas fontes que me impulsionaram para eu fazer qualquer coisa em pintura. O Daniel divide o seu tempo entre Alte e Alfama, que é o mesmo que dizer entre o mundo rural e urbano. Mas talvez seja esse o segredo para tanta inspiração. Eu estive a fazer o mestrado, não é? E no mestrado eu escolhi como tema para a minha dissertação, no qual ainda não acabei, espero ser agora em breve, para a minha dissertação, uma dança aqui de Alte, que era a Mercadinha, para homenagear aqui o grupo folclórico de Alte, que durante 75 anos, ou 80 anos, parece, nunca deixou de dançar. E então eu fiz. E a minha amiga, que eu aluguei lá o quarto na minha casa, ela chama-se Renata. Quer dizer, começou a gostar das minhas gravuras, dos meus desenhos e tal, e começou a dizer que a minha arte tinha que deixar de sair das gavetas e do ateliê ali embaixo para a rua. Bem, eu comecei assim um bocado a não querer e tal, quer dizer, mas a deixar fazer. E qual é o meu espanto? Quando realmente a Câmara e a Junta acederam. E eu fiquei assim a modos com um bocado, bom, está bem, pois faça-se. E fez-se. E eu acho que não está assim muito mal. E ainda bem que se fez, porque Alte nunca esteve tão bonito. Não podíamos vir embora sem nos despedirmos do burro Baltazar e prometer-lhe voltar, muito, muito em breve.